Hoje, Doc, eu vou trazer para vocês, vou compartilhar aqui 4 equipamentos que eu vou apostar aí que possivelmente vocês não têm esses 4, não tá completinho aí, ou mesmo que você tenha, talvez você não está utilizando de uma forma inteligente, de uma forma que vai te ajudar a tratar pacientes com atrações sistêmicas com muito mais autonomia, inclusive, e segurança. Você ter previsibilidade do teu atendimento. Por quê? Por que eu trago esse tema de equipamentos, né? Até porque dentista adora equipamento. Eu sei, todo mundo gosta de comprar coisa, de ir lá na dental e fazer aquela listona, né? Então a gente tem aquele prazer, por mais que a gente saiba que é caro, a gente tem aquele prazerzinho de comprar equipamento novo, né? É sempre uma coisa legal, equipamento novo e tal. Beleza, só que pode ser que você já gastou uma nota aí em um equipamento para endo, para implante, um ultrassom, que é excelente, é maravilhoso, certo? Só que o que eu vou trazer aqui para vocês são equipamentos muito baratos em relação aos equipamentos que a gente compra para o consultório odontológico e são equipamentos que vão te ajudar todo santo dia. Você vai usar isso em todos os seus pacientes. E, obviamente, o que eu trago aqui para vocês, que é o meu dia a dia, né, é do que eu falo, do que eu tenho conhecimento, pacientes, o atendimento de pacientes com alterações de saúde, pacientes com alterações sistêmicas, certo, Docs? Então, olha só, são equipamentos que, na teoria, né, o ideal, todos nós, todo dentista deveria ter. Não são equipamentos mirabolantes, inclusive, mas todo dentista deveria ter. E mesmo que você tenha, você talvez esteja subutilizando esse equipamento. Esses 4 equipamentos que eu vou trazer aqui para vocês. Na verdade, são 3 equipamentos e um bônus, tá? Mais uma ferramenta e algo que você tem que ter no seu consultório e que vai ser realmente essencial. Eu estou falando aqui de equipamentos essenciais. A gente nem deveria abrir o consultório sem ter esses equipamentos. Não tem como. Hoje em dia, Docs, e eu falo por mim, porque quando eu me formei, mesmo depois que eu fiz residência, fiz as especializações e todos os outros cursos, isso é algo que ninguém nunca me contou, digamos assim. Isso foi um aprendizado de campo de batalha, realmente. Por mais que a gente encontre um livro ou outro, alguma recomendação de algum professor, a gente não tem isso na prática, né? Quando entra no campo de batalha, geralmente a gente não usa esses equipamentos. E eu assim, fico pensando, Pamela, como que você fazia odontologia sem isso? É quase assustador eu pensar, sabe? Como que você fazia odontologia sem isso? Então, se daqui para frente você quer atender um paciente com atração sistêmica, aquele paciente que tem várias patologias, que toma vários medicamentos, aquele paciente com alto nível de ansiedade, um paciente odontofóbico. Gente, hoje eu recebi uma paciente extremamente odontofóbica, que está postergando o atendimento. Sabe aquele paciente que entrou no consultório tremendo? Eu recebi paciente assim. Então, para esse perfil de paciente, não só para esse, tá? O que eu vou ensinar para vocês é para todos os pacientes, mas em especial para esse perfil de paciente, a gente precisa ter um olhar diferente. E se você aí, tá? Manda aqui no chat para mim. Se você tem dificuldade, ainda tem alguma insegurança, você não sabe exatamente como avaliar esse paciente, para onde que você tem que olhar para o paciente com atração sistêmica, com certeza, um dos passos que você vai tomar daqui para frente é ter esses 4 equipamentos aí no consultório. Fechou? Então vamos lá. Qual que é o primeiro equipamento que você tem que ter aí, que Docs tem que ter? Não é, eu não vou estar aqui, eu recomendo. Não, tem que ter. É barato, não é caro, você consegue ter isso, você tem que ter. E se você está na faculdade, você já pode comprar desde então, tá? Vamos lá. Como que você avalia, tá? Vamos pegar um exemplo. Você recebeu um paciente que tem uma doença cardiovascular ou um paciente que tem um histórico de doença cardíaca. Isso é super rotineiro do nosso consultório, certo? Manda aqui para mim no chat como que vocês determinam que um paciente com doença cardiovascular é um paciente estável ou instável. Como que a gente descobre de um paciente que tem um histórico de doença cardíaca, né? Um histórico de AVE, de infarto agudo, como que a gente descobre que esse paciente está estável? O que
determina se eu posso ou não atender ele naquele momento. Como que a gente descobre isso? E ó, já não vale a resposta de, Pamela, eu encaminho para o médico vai me dizer. Porque aí você perdeu completamente a sua autonomia como um profissional de saúde. E muitas vezes, isso eu sei que está acontecendo com vocês, porque já aconteceu comigo e já aconteceu com outros dentistas que eu conheço. A gente encaminha um paciente para o médico avaliar para a gente, e o paciente não volta mais. Ponto. É isso que acontece. Porque o paciente, ele vai, putz, cara, mas... Ou às vezes o paciente acabou de ir no médico, ele acabou de ser avaliado, né? Ele acabou de ser avaliado, mas como que você sabe que aquele paciente, efetivamente, ele está estável, ele pode passar pelo tratamento, o risco dele ter uma intercorrência? Como que a gente avalia isso, né? Esse vai ser o primeiro equipamento que você vai utilizar e vai utilizar muito no consultório, que é, Docs, um aferidor de pressão digital. O digital. Vamos lá, qual que eu compro? Ó, o que vocês vão fazer? A galera que tá aqui, ó. Tá vendo esse selo aqui, ó? Se o equipamento tem o selo do Inmetro ou um selo da Anvisa, a galera que tá aqui comigo no Insta, tem o selo do Inmetro ou tem o selo da Anvisa, é um bom equipamento, tá? Recomendo, esse é o melhor equipamento, não tem nenhuma marca e tal, então tem várias boas. Se tem essa recomendação, maravilhoso. Ou às vezes vem um selo da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Cardiologia, então é um equipamento legal, tá? É um equipamento que vai ter qualidade para vocês. Mas principalmente o selo do Inmetro, ou seja, esse é o equipamento que ele funciona de forma regular, ele é preciso. E por que eu recomendo para vocês terem um aferidor digital? Praticidade. É isso, Docs. Praticidade, tá? Quando a gente tem o esfigmo, o esteto, ele é maravilhoso, tá? A gente, inclusive, às vezes aprendi na faculdade a usar esfigmo e esteto. E ele é o padrão ouro, né? Ele é o padrão ouro para a gente avaliar a pressão arterial dos nossos pacientes. Só que você não vai ficar no meio do procedimento parando, disparamentando para ir lá e medir a pressão do seu paciente. É muito mais difícil. O protocolo, né? A forma como tem que ser aferida a pressão com o esteto e esfigmo não é fácil, é bem criteriosa, né? Então, assim, o aferidor digital, ele mega vai nos ajudar. Ele vai ser tão preciso quanto um esfigmo esteto. Uma vez eu estava conversando, acho que na live, há uns tempos atrás, falando, gente, vocês podem usar o digital mesmo, né? E aí uma pessoa falou assim, nossa, não, mas o digital não é preciso. A gente tem que usar esteto e esfigmo. Ok, mas você usa esteto e esfigmo? Não, né? Não adianta nada você ter um esteto, um esfigmo e tá guardado na sua cadeira e você não vai conseguir usar, você não sabe usar de forma adequada. Então, Docs, descomplica. Tá? Um equipamento digital hoje, quando a gente olha nas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, a aferição da pressão arterial, ela pode ser feita com esfigmo e esteto, mas também pode ser feita com digital. Tá? Então, vocês don't worry. Hoje em dia, os nossos equipamentos digital, um equipamento que vai variar ali de 180 até 250 reais, vai aferir com total segurança, tá? Vai aferir com precisão. E é muito mais simples você utilizar. E vamos ver por quê? Por que eu vou ter um aferidor de pressão? Para que ele me serve efetivamente, né? O aferidor de pressão digital. Exatamente para o tipo de paciente que eu acabei de citar. O aferidor de pressão, ele vai ser uma das principais ferramentas para a gente avaliar um paciente que tem um histórico de doença cardiovascular. Aquele paciente que tem insuficiência cardíaca, aquele paciente que tem arritmia, aquele paciente que tem hipertensão, obviamente, né? Aquele paciente que teve um infarto agudo, que teve uma VE. Para a gente determinar a estabilidade do quadro de saúde desse paciente, a forma mais precisa, né? É você aferindo a pressão arterial. Por quê, Pamela? Quando a gente analisa as possíveis intercorrências médicas que tem para um paciente com doença cardiovascular, elas estão ligadas com a pressão arterial, Doc. Então, é essencial. Não tem como você planejar o atendimento odontológico de um paciente com um histórico de doença cardiovascular, cardiopatia, sem você ter com precisão como é a pressão arterial do seu paciente. Vou pegar um exemplo rotineiro. O paciente chega para você e fala, doutora, eu sou hipertensa. Você anota aquilo no prontuário e deixa por isso mesmo. Aí depois vocês vão ficar se interrogando. Meu Deus, mas e aí? Que anestésico que eu vou utilizar, Pamela? Ou vocês me mandam essa dúvida, né?
Bom, eu tô com um paciente que teve AVE, tô com um paciente com arritmia, tô com um paciente que tem hipertensão. Qual que é o melhor anestésico? Já pulou, esquece o anestésico. Primeiro você tem que saber como que tá a pressão arterial do seu paciente. Você. Você não precisa de um médico para te fazer isso por você. Você tem que saber, você é profissional de saúde. Lembra que a gente estudou fisiologia, fisiopatologia, né, patologia? Então a gente estudou isso. Você deveria saber, a gente deveria saber, né? Lógico que a faculdade não tem jeito, a gente não vê tanta aplicabilidade naquele conhecimento, né? Fisiopatologia mesmo é super importante para odontologia e às vezes a gente não vê aplicabilidade disso na faculdade, mas é isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Então tenha, pronto, acabou. Esse é o equipamento que você tem que ter para você avaliar esse perfil de paciente, entender a estabilidade do quadro de saúde, entender o risco do paciente ter uma crise hipertensiva, você tem que ter um aparelho, um aferidor de pressão digital, ok? Além de você utilizar esse equipamento para avaliar o seu paciente, além de você utilizar isso, essa maravilha, ela faz uma coisa que a gente não está habituado a fazer dentro do consultório. Isso foi algo que eu aprendi, que veio lá da minha época de intensivismo, né, de trabalhar dentro do hospital. Nós não estamos habituados a isso. Só que assim, depois que você começa a utilizar essa coisa dessa forma, você fala, caramba, como que eu faço uma cirurgia, eu faço um implante, eu faço uma anestesia que seja sem monitorar o meu paciente? Vocês têm noção que a odontologia, nós dentistas, ainda somos um dos poucos profissionais, acho que um dos únicos profissionais que ao executar um procedimento invasivo cirúrgico, a gente faz isso sem monitorar o nosso paciente? Já pararam para pensar nisso? A gente utiliza vasoconstritor, faz técnica anestésica e a gente não monitora o nosso paciente. A gente não, eu sei que eu e alguns de vocês aqui fazem isso, tá? Mas o aferidor de pressão, ele serve para eu avaliar inicialmente o quadro de saúde do meu paciente e também para eu monitorar o meu paciente. Eu consigo ver ali naquele momento, em questão de 1 minutinho, 30 segundos, se o meu paciente está tendo uma crise hipertensiva. Eu consigo prever isso, eu consigo identificar isso e manejar isso durante o atendimento odontológico se for necessário, tá? Mas você não consegue isso se você não está monitorando o teu paciente. Inclusive, nós temos alguns desses equipamentos aqui um pouco mais, uns mais boladão, sabe? Os mais completos, vão ser equipamentos que vão custar acima de R$ 250 em geral, que eles também, além de ele te dar o valor de pressão, ele tem um aviso sonoro para quadros de arritmia. Olha que legal, né? Então, ele também identifica arritmias, incluindo taquicardias, fibrilação e por aí vai. Então, o aferidor de pressão arterial, eu recomendo vocês investirem, se vocês puderem, né? Num que tenha essa identificação, é bem legal. O equipamento identifica quadros de arritmia. Isso é super importante. Então, enquanto a gente está tratando, você já está monitorando o teu paciente. Você identifica uma possível arritmia, né? Você pode identificar uma crise hipertensiva. Lógico, quando se trata de um paciente com doença cardiovascular, paciente cardíaco, enfim, o ideal é isso não acontecer, não acontecer a crise hipertensiva durante o seu atendimento, né? Esse é o ideal, mas existe manejo para isso, né? Para isso que eu faço, inclusive, conteúdo para vocês evitarem que tenha crise hipertensiva durante o atendimento. Só que eu só vou identificar ela com o aferidor. Não só a crise hipertensiva, mas uma hipotensão. A hipotensão é ultra comum acontecer dentro do consultório odontológico, especialmente para o paciente com alto nível de medo e ansiedade, né? Como que eu diferencio se o meu paciente está tendo uma hipotensão de uma hipoglicemia, por exemplo, que tem sinais e sintomas extremamente semelhantes? É muito parecido. Como que eu sei? Como que eu determino o que eu vou fazer para socorrer aquele paciente, né? Para ajustar essa intercorrência? Se eu não monitorar, se eu não saber se ele está tendo ali, aferir a pressão dele, identificar que ele está tendo uma hipotensão, eu não consigo intervir. Olha só como isso é importante. Consegue? Faz sentido? Manda aí para mim se isso faz sentido. E se faz sentido, e se isso é um novo aprendizado para você, se você não tinha
Visto dessa forma, manda aqui para mim no chat, cabecinhas explodindo. Cabecinhas explodindo. Cada vez que você pegar uma sacada aqui do conteúdo que eu trago para você, compartilhando aqui para vocês o que eu faço todo santo dia, a avaliação de todo paciente, eu utilizo diariamente isso, né? Se deu um insight aqui, você aprendeu algo novo, manda para mim cabecinha explodindo, que eu vou saber, aqui é o meu termômetro, né? Tá? Para saber se realmente o que eu trago para vocês é relevante, algo que vocês não sabiam antes. O Caio já mandou aqui cabecinha explodindo. Top, Caio. Carolina também, então beleza, tá? Faz sentido? Consegue entender como, meu Deus do céu, a gente começa a ter essa sensação de, cara, como que eu não tenho isso ainda, né? Compro aquela cadeira de 20 mil reais, eu tenho uns equipamentos super ultra modernos, a resina lá da 3M, a resina Z350, uma resina boladona, e aí eu não tenho um aferidor de pressão arterial. Que vergonha, eu sei. É vergonhoso, que bom que vocês estão tendo vergonha, que aí vocês vão lá e tem esse equipamento, tá? O equipamento que você vai encontrar por menos de R$200. Fechou? Tudo bem? Maravilhoso. Então, esse é o primeiro equipamento que você tem que ter. Qual é o outro equipamento essencial para o atendimento de um paciente com alteração sistêmica? Lembrando, docs, quantas vezes... Pensa aí. Eu sei que isso acontece porque eu já fiz isso. Quantas vezes você recebe um paciente cardíaco, você recebe um paciente hipertenso, o paciente te relata essa patologia, um histórico cardiovascular, assim, né, complicado, e aí você treme na base, e aí às vezes você deixa de atender, ou você não sabe por onde começar, você já fica lá pensando no anestésico, e aí, bom, o que eu faço para atender esse paciente? Quantas vezes a gente deixa de executar um procedimento mais complexo ou trabalha com insegurança? Às vezes você atende numa situação de urgência, né? Que não vai dar para você encaminhar para o médico. O paciente está com dor, tem que atender ali, você tem que anestesiar, o paciente já quer iniciar o tratamento odontológico, né? Você não consegue mandar para o médico e tal. Ou você sabe que se você mandar para o médico, o paciente nunca mais volta, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? A gente já não perdeu pacientes por insegurança, por realmente nós não sabermos avaliar esse paciente de forma adequada. Então, o aferidor de pressão nos traz essa autonomia. Isso que é ter autonomia. Quando eu falo que o dentista, ele primeiro é um profissional de saúde para depois ele ser dentista, todo mundo já ouviu isso, né? Mas efetivamente, você tem colocado isso em prática? Porque você não precisa de um aval médico para avaliar um paciente cardiopata, um paciente hipertenso, que tem um histórico de doença cardiovascular. Você pode fazer isso sozinho. E uma das formas de você fazer isso é avaliando a pressão arterial do seu paciente. Ela é essencial. Ok? Maravilhoso. Então, já não vão mais ter complicação com esse paciente, já solucionamos esse problema, ok? Lindo. Qual que é o próximo equipamento que o dentista precisa ter no consultório odontológico? A gente tem que ter. O que eu estou trazendo para vocês, não pegue esse conhecimento, tá? Vocês estão aqui tirando o tempo de vocês para ter esse conhecimento. Estou aqui. Pensa uma pessoa que está cansada hoje, mas eu venho aqui com alegria, com satisfação para vocês, para trazer um conhecimento que vai efetivamente ajudar. Então, vocês estão assistindo essa live hoje, amanhã, no máximo até o final da semana, vão lá, comprem esses equipamentos e tenham no consultório. Não é caro, vocês vão encontrar isso em farmácia, vocês podem pedir pela Americanas. Vocês acham na Americanas, na Amazon, tá? Vocês encontram no Mercado Livre. Então, isso não é nada complexo de você ter. Mas você tem que usar. Se você não usar, você não pegar essa informação, vai ser só mais uma informação que você acumulou na sua cabeça e você vai continuar tendo dificuldade e insegurança para tratar um paciente com alteração sistêmica. Chicote do dia. Chicote do dia para vocês, tá certo? Muito bem. Próximo equipamento, Doc, vocês estão... Larissa, que tá aqui, daqui a pouco eu respondo as dúvidas de vocês, tá? Próximo equipamento tá nesse estojinho aqui. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo para vocês aqui. O paciente chegou no seu consultório, super comum, todo mundo vai receber esse paciente, e falou o seguinte: doutora, é o seguinte, eu sou diabética. Tenho diabetes tipo 1, tipo 2, ou estou gestante, doutora. Que maravilhoso, está gestante. Ok, maravilha. Como que você sabe que essa gestante não é uma gestante com diabetes gestacional? Como que você
sabe se esse paciente está controlado ou não? Ai, Pamela, eu pergunto, hora essa, eu pergunto para o paciente, fala, então o senhor tem diabetes? Como é que o senhor está tomando remédio? Tô, doutora. E o senhor está cuidando? Foi no médico? Fui, doutora. Maravilhoso. E aí você vai confiar na palavra do paciente e ele consegue, assim, a última vez que ele mediu a glicemia dele tem 1 ano. Olha só como a gente, né? Eu sei que agora parece óbvio, mas a gente faz isso. A gente acaba confiando na palavra do paciente, certo? Pois é, como que eu avalio um paciente diabético? Diabetes tipo 1, tipo 2? Ou como que eu determino o meu paciente acabou de ter uma síncope, ele perdeu o nível de consciência, ele quase desmaiou, ele tá tremendo aqui, a fala dele tá arrastada, o paciente está tendo uma lipotímia. Como que eu sei se ele está tendo realmente isso e qual é a causa? Será que é uma quadro de hipotensão ou hipoglicemia, como eu citei para vocês? Como que a gente descobre isso, né? Então, o segundo equipamento que você vai comprar, e é até muito mais barato do que o aferidor de pressão, é um glicosímetro. Glicosímetro. E esse daqui é super bacana, tá? É um equipamento barato, custa menos de R$100 esse daqui. O que é um glicosímetro, Pamela? Esse é um equipamento de aferição da glicemia, tá? E o glicosímetro, inclusive paciente diabético que faz um controle regular, né? Usa isso, paciente diabetes tipo 1 sempre tem equipamento desse daqui. E é bem baratinho. Então, isso daqui a gente consegue ter a glicemia capilar do nosso paciente. O que é a glicemia capilar? Aquela na pontinha do dedo, tá? Então, esse equipamento, ó, ele vem com uma caneta perfuradora. Nessa caneta eu coloco essas agulhinhas descartáveis, tá? Então, a gente joga fora a agulhinha, só usa a mesma caneta. Isso daqui é uma lancetadora, tá? E isso daqui é lanceta. Lanceta, agulhinha, lancetadora, não lembro agora, Eita, lasca. Enfim, isso daqui vem junto no kit. Você compra o kit, vem junto. Então, é uma canetinha que vai o quê? Vai rapidamente perfurar o dedo do paciente. E ali, depois que eu perfurei o dedo do paciente, eu vou ter uma gota de sangue, eu vou colocar numa fita que vem aqui, ó, nessa pequena fitinha que tem aqui. Vou pegar uma para vocês aqui, ó. Isso é uma fita medidora, uma tira de teste. Ó, você vai colocar uma gotinha de sangue aqui, vai encaixar essa fita ali no equipamento. Vou fazer aqui para vocês. Vou fazer ao vivo aqui para vocês. Quem sabe faz ao vivo, galera. Vocês vão encaixar essa fita aqui, ó. Perfurar o dedo do paciente. Pronto, ela já ligou aqui, ó. Ela tá pedindo para mim. Ela tá falando assim, quero sangue, quero sangue. Ela fica pitando aqui, ó, gotinha de sangue. Perfurei, coloca a gotinha do sangue, pronto. Em mais ou menos 10 segundos, você tem a glicemia do seu paciente. É assim que você sabe se aquele paciente diabético que está na tua frente é um paciente controlado ou não. Tá? Tem outras formas, lógico, tem outros exames de sangue que a gente pode pedir, como a hemoglobina glicada para os nossos pacientes, quando a gente tem um planejamento maior, mas é assim que eu descubro aqui no consultório se o paciente está controlando ou não a glicemia dele, se ele está controlando ou não a diabetes. E tem um outro fator que isso daqui me ajuda. Quando o paciente senta na tua cadeira, você pergunta para ele se tem pressão alta ou diabetes, ele fala que não. Tá escrito na testa dele, autodiagnóstico, diabetes. Por acaso a gente consegue fazer autodiagnóstico? Nosso paciente faz autodiagnóstico? Não, né, docs? Vocês não fazem ideia quantos pacientes, quando eu trabalhava no SUS, aqui no consultório, quantos pacientes eu descubro que são pré-diabéticos ou são hipertensos, porque eu aferi na minha avaliação inicial. Isso é meu papel de profissional de saúde. Como que a gente espera que o nosso paciente nos vê, né, com outros olhos, coloque valor, veja valor do teu procedimento, da tua avaliação, se você, quiçá, avaliou a saúde dele de forma correta? Tá? Então, esse daqui, baratinho, nós temos que ter. Não só para eu avaliar o meu paciente diabético, mas também para identificar pacientes com resistência insulínica, com pré-diabetes, o paciente não sabe, como também para eu identificar se ocorreu uma intercorrência médica, se aquilo não ocorreu por uma hipoglicemia. A hipoglicemia é comum em paciente adolescente,
É comum, extremamente comum em paciente diabetes tipo 1, na verdade é corriqueiro. É comum em gestante. Gente, pacientes gestantes fazem não só hipoglicemia, mas como diabetes gestacional. Diabetes gestacional. E muitas vezes a gestante não sabe que ela está com diabetes gestacional. Até, inclusive, o parâmetro de glicemia é um pouco diferente, tá? A gente considera um paciente diabético aquele paciente que, em jejum, ele apresentou uma glicemia acima de 126 em duas medidas. Duas vezes que você mediu glicemia 126. Aquele é um paciente diabético. Não é nosso papel fazer diagnóstico, mas você vai encaminhar ele para o endócrino, para o clínico geral, para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Fechou? Agora, na gestante, quando a gente faz uma glicemia capilar dessa gestante em jejum e está acima de 99, a gente já caracteriza como diabetes gestacional. Olha só como é diferente e olha só como isso é importante. Né? Como isso vai mudar tudo pra gente, todo o nosso planejamento odontológico. Tá bom, Docs? Então, ó, fechou? Faz sentido, se você teve uma sacada, se você aprendeu algo novo, né? Manda aqui para mim, ó. Sueli já mandou cabecinhas explodindo, certo? Aferidor de glicemia é simples. Doc, você não precisa pedir para o seu paciente exame de sangue para você saber como é que tá a glicemia dele. Você mede na hora. Na avaliação inicial, pede para o seu paciente vir em jejum. Não vai matar ele se ele ficar em jejum para sua avaliação inicial, tá? E afere a glicemia dele. Depois você pode dar sabe aquele bolinho que você tem na tua recepção, um cafezinho? Deixa você dar um cafezinho para ele para melhorar a glicemia, para você executar o procedimento odontológico, tá? Mas avalia o teu paciente, avalia como está a glicemia dele. Avalie ele como um todo, né? Em especial o paciente diabético. Antes de procedimentos invasivos, principalmente, a gente precisa saber, você planejou um implante boladão, protocolo, você vai fazer uma mega cirurgia ali, maravilhoso, e aí você não feriu a glicemia do seu paciente. Se a gente tem um quadro hiperglicêmico, isso diretamente influencia na cicatrização tecidual. Quando o paciente tem glicose alta, Docs, né, hiperglicemia, a gente tem mais glicose aderida na hemoglobina. E essa glicose, ela vai competir com o oxigênio. Então, olha só, essa hemoglobina, ela não vai levar oxigênio de forma suficiente nos tecidos do paciente, né, lá no tecido cirúrgico. Por isso que o paciente diabético tem uma dificuldade de cicatrização, tem o pé diabético. Além de uma lesão vascular, além dessa glicemia alta fazer lesão vascular, fazer uma inflamação, uma vasculite, né, inflamações vasculares em vasos menores, isso atrapalha o suporte de oxigênio, a nutrição do tecido, a vitalidade do tecido. Tá? Aí depois você tem uma falha de implante, aí depois essa cirurgia não vai legal, e aí você nem avaliou a glicemia do seu paciente. Bom, mas ele não falou que ele tem diabetes. Por acaso, pressão alta e diabetes têm sinais e sintomas gritantes? O paciente sente dor. Gente, às vezes o paciente sente uma dor de cabeça. E ele acha que ele tá com dor de cabeça, ele tá tendo crise hipertensiva. Então, o paciente não faz autodiagnóstico, tá? Só de você olhar para ele, você também não vai identificar se ele é diabético, se ele é hipertenso. Avalie o teu paciente. Sem falar que aqui, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, além de trazer segurança no seu atendimento, autonomia, previsibilidade, tem um efeito colateral sério, tá? Tem um efeito colateral que eu vou contar só no final dessa live para vocês. Então, esses são os dois equipamentos. Qual é o terceiro equipamento que eu só conheci esse equipamento quando eu comecei a atender no hospital? Gente, isso daqui que eu tô falando para vocês, ninguém ensina isso pra gente na faculdade. Ninguém ensinou isso para mim. Isso daqui foi campo de batalha, tá? E aí, quando eu tava lá atendendo os pacientes do hospital, tinha um parâmetro extremamente importante que sempre era verificado num paciente, especialmente paciente que está hospitalizado, né? Sabe qual que é? Saturação de oxigênio. Pois é. Como que nós avaliamos um paciente que tem doença cardiorrespiratória, aquele paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, ou um paciente pós-Covid, ou um paciente que tem enfisema pulmonar, ou um paciente que falou que fuma 2 maços de cigarro por dia há mais de 20, 30 anos. Como que você avalia esse paciente? A estabilidade do quadro de saúde dele, especialmente doenças cardíacas, que têm alterações cardíacas, que vão refletir
na resposta, na respiração do paciente, né? Na nutrição, na frequência respiratória. Como que a gente descobre? Como que eu descubro ali, inclusive posso identificar uma queda de saturação de um paciente meu durante o atendimento odontológico? Como que eu faço isso? Eu utilizo esse pequeno notável que é o oxímetro, docs. Pequeno notável. Como que o oxímetro funciona? Pamela, ó, eu vou colocar aqui no meu dedo. O oxímetro, ele te dá 2 parâmetros. O primeiro parâmetro que ele vai te dar vai ser a saturação de oxigênio. Que no meu caso aqui, tá aparecendo esse número aqui, ó, 99, tá vendo, ó? Em verde. Isso daqui é a saturação de oxigênio. E o outro parâmetro que ele me dá aqui embaixo, ó, 80, é o meu batimento cardíaco, a minha frequência cardíaca. Um paciente que tem, por exemplo, arritmia, histórico de arritmia, ou um paciente que é um paciente odontofóbico, um paciente que tem alguma alteração cardíaca importante, a frequência cardíaca vai dizer muito sobre aquele paciente. Não só na minha avaliação inicial, como também durante o meu procedimento odontológico. Como que eu identifico uma taquicardia que vai sobrecarregar um paciente cardíaco, por exemplo? Eu olho aqui, frequência cardíaca. Da mesma forma, saturação de oxigênio, docs, é um parâmetro essencial para avaliação de todos os pacientes com alterações térmicas, em especial agora pacientes pós-Covid, que só vai chegar a rodo aí no teu consultório. Muitos pacientes pós-Covid, todos não, né? Mas a gente tem algumas novas evidências científicas, não muitas, mas já evidências científicas mostrando de sequelas. Um ano depois, esse paciente ainda apresentar sequelas respiratórias, cardiovasculares, neurológicas e por aí vai, tá? Então, assim que a gente avalia o nosso paciente, assim que eu avalio, eu assisto, monitoro, tá? Esses 2 equipamentos aqui é o que a gente utiliza para monitorar. E olha só que louco! Sabe quais são os sinais vitais que é monitorado lá no hospital, lá no centro cirúrgico, no paciente grave? Pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio. É isso. Todo procedimento cirúrgico que um médico vai fazer, uma enfermeira, um fisioterapeuta, gente, ele vai fazer ali uma fisioterapia respiratória no paciente, ele vai monitorar. Nós somos, acho que o único profissional de saúde que não monitora nosso paciente, que não olha os sinais vitais. Não, agora não mais. Depois dessa live, agora não mais, né? Porque agora você já sacou a importância disso tudo. Você está começando a sacar a importância. Ok? Então, esse pequeno equipamento, esse pequeno notável aqui, pode ser que agora nesse período de Covid, desde o ano passado, ele deu uma aumentada no valor, ele tá mais caro, tá? Mas em média você vai encontrar ele de 120 a 220, 230 reais. Tá bom? E aí, mais uma vez, qual que é a dica que eu dou para vocês? Olha ali, ó. Aqui, a galera que tá aqui, ó. Se tem um símbolo do Inmetro, ó. Qual que é a marca boa, Pamela? É uma marca que tem ali a qualificação do Inmetro, tá vendo? Pô, tem ali, foi verificado, foi testado esse equipamento. Esse daqui vale a pena a gente comprar um pouquinho mais caro também, investir um pouquinho num... Tipo assim, quando você encontrar uma marca, vai ter sempre o que vai ser o melhor. Por quê? O muito baratinho, quando é muito baratinho, ele vai ser mais lento a leitura, ele vai ter um delay, tá? Vai demorar um pouquinho mais. Então, ele não vai ser tão rápido. Se tiver uma alteração de saturação, vai levar até 1 minuto para identificar. E 1 minuto é bastante, né? Então, busque equipamentos que, assim, menos de 30 segundos o delay dele, que sejam rapidinhos. Que do jeito que você coloca no dedo, você já tem, o valor dele, tá? O Djavan, uma nova visão da odontologia. Djavan, se você aqui é desconstrução total do que é odontologia. Aqui vocês vão ver, não, na verdade, vocês não vão ver odontologia estética, vocês não vão ver faceta, vocês vão ver um conhecimento ou um conteúdo que vai te ajudar com um outro paciente. Não, isso daqui é conhecimento para todos os pacientes, para o resto da sua vida. A gente teve uma evolução na odontologia. Vocês estão vivendo aqui junto comigo, e eu tenho muito orgulho de levantar essa bandeira, realmente uma nova forma de fazer odontologia, uma nova forma de se apresentar como dentista.
Gente, todo mundo que olha para nós só vê faceta, clareamento e tá tudo bem, isso é maravilhoso, tá, gente? Eu faço isso no consultório, ok? Só que as pessoas esquecem que nós somos profissionais de saúde. É culpa do nosso paciente? Não. É nossa culpa. É nós que temos que nos apresentar de uma forma diferente. E se você, daqui para frente, você vai atender muito ao longo da sua vida inteira, você vai atender pacientes com atrações sistêmicas. E isso que eu estou trazendo para vocês é valioso, isso eu aprendi sozinha. Campo de batalha, ninguém nunca me ensinou isso. Isso foi tipo de observar, de ver que eu estava falhando, ver que, cara, é impossível para mim, eu não consigo me imaginar mais tratando um paciente, em especial um paciente com atração sistêmica, sem monitorar, sem avaliar o paciente de forma completa, tá? Então, ó, aqui, para todo paciente com doença respiratória, para todo paciente com doença cardíaca grave, isso é essencial. Aqui você tem em 30 segundos a saturação de oxigênio do seu paciente e você tem a frequência cardíaca. Você consegue identificar um paciente que está tendo uma taquicardia, uma bradicardia, que é a redução do batimento, tá? E você consegue avaliar a saturação de oxigênio. E Pamela, o que é, Pamela? Eu não faço ideia o que é saturação de oxigênio, né? O que é isso? Para que serve isso? Saturação de oxigênio é um parâmetro que mostra o quanto de oxigênio o seu paciente está absorvendo. Então, olha só, a gente aqui no ambiente, aqui onde a gente estou aqui no consultório. Aqui na atmosfera, nessa atmosfera, a gente tem 100% de oxigênio, certo? Eu tô inspirando 100% de oxigênio. Oxigênio a 100%, ok? O máximo de oxigênio que está no meu ambiente. 100%. Só que o meu pulmão, ele não vai, tá? Metabolizar e absorver 100%. Nunca, não existe. Ninguém vai absorver 100% de oxigênio. Mas ele vai absorver, digamos ali, né? Vai pegar todo aquele oxigênio, 95, 94, 98. Aqui, por exemplo, ó, tá 99, tá bom? Olha só como eu tenho um pulmão saudável, galera. 99, tá vendo? Então, o que está falando para mim? Que de todo o oxigênio que eu inalo, o meu pulmão metaboliza ele, absorve 99% disso. Quando a gente tem uma queda desse parâmetro da saturação, quando cai abaixo de 94, 93, o que isso está me falando? Que, poxa, o aporte de oxigênio está sendo reduzido. Está acontecendo alguma coisa com o meu paciente que ele não está absorvendo a quantidade de oxigênio que ele deveria, que mantém ele estável. Docs, sem oxigênio nós não sobrevivemos, certo? Se a gente não consegue passar mais de 5 minutos. Ó, uma pessoa que treina apneia, nadador, né? Nadador que treina apneia. Eu não sei dizer no Guinness para vocês, mas acho que o máximo que um ser humano já conseguiu ficar sem oxigênio em apneia, né? Foi, sei lá, 8 minutos, 9 minutos, não sei. Se vocês souberem aí o máximo do Guinness Book, vocês me falam, tá? Por quê? Porque sem oxigênio, tudo para de funcionar. Oxigênio é uma molécula de vida. Todo o nosso metabolismo, o metabolismo celular necessita de oxigênio, certo? Então, se o meu paciente, por N motivos, ele não está absorvendo uma quantidade ideal de oxigênio, ele começa a desenvolver hipóxia. Então, eu tenho pouco oxigênio nas minhas células cerebrais, eu tenho pouco oxigênio na minha corrente sanguínea, nos meus tecidos. Eu começo a ter falha do meu organismo, certo? Olha que interessante. Inclusive, eu poderia fazer para vocês uma aula só sobre oxigênio, oxigenoterapia, como isso é importante, tá? A gente poderia ter uma live só sobre oxímetro, só sobre ele, esse parâmetro tão legal. Mas faz sentido para você? Se fez sentido, se eu te ensinei algo novo, manda aqui para mim. E ó, vou te falar, quem aqui ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, tá dando bobeira. Então, a galera que tá aqui, ó, tá vendo esse botão aqui embaixo? Se esse botão seu tá vermelho, inscreva-se, aperta ele agora e se inscreve nessa live, se inscreve no meu canal, porque todo santo dia eu posto conteúdo aqui e é conteúdo que vai realmente te ajudar, tá bom? Tudo bem? O meu canal do YouTube é um Google para pacientes com atrações sistêmicas, sabe? É tipo mais ou menos isso, é mecanismo de busca. Ok, Docs? Então, esse é o nosso terceiro equipamento. Então, ó, falei já para vocês do aferidor, do glicosímetro, né, do kit de glicosímetro e do oxímetro, de 3 equipamentos sensacionais
maravilhosos, baratos e que você vai usar todo santo dia, que vai fazer muita diferença para você. E se você ainda faz sedação no seu consultório, obrigatório ter, né? Obrigatório ter. E o quarto, Paula, qual que é o quarto equipamento, assim, para eu ter autonomia, para eu ser realmente resolutivo para tratar um paciente com atração sistêmica? Maravilhoso. Vou pegar um exemplo que tudo vai fazer sentido. Digamos que você recebe um paciente novo e esse é um paciente que ele tem uma válvula cardíaca protética. Ou ele é um paciente que é um paciente oncológico, paciente bem debilitado, né? Ele é um paciente que tem uma situação, traz para você ali um exame de sangue no momento que ele vem para o atendimento, e aí o paciente está com a imunidade baixa, ok? E aí, uma vez que você tem essa situação, você se depara com um paciente que já veio para o atendimento, que a gente precisa executar, às vezes o paciente está com dor, você já precisa executar um procedimento, e aí você, por exemplo, precisa fazer a profilaxia antibiótica nesse paciente, certo? É rotineiro para a gente. Quem trata pacientes com atrações sistêmicas é comum a gente fazer a profilaxia antibiótica. Ou, por exemplo, você vai fazer, sei lá, um terceiro molar e você segue uma linha de precisar de profilaxia antibiótica. Maravilhoso, lindo, né? E quem é que tem medicamento dentro do consultório? Quem é que tem um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico? Se você tiver um paciente que tem náusea, você quer fazer ali uma moldura, né? Se for fazer... Moldura não. É moldura? Gente, moldura. Eu não lido com prótese, eu fico meio perdida. Moldura, moldagem. Moldura foi maravilhoso. Vai fazer uma moldura. Olha só. Vocês veem que eu não sei nada de prótese, né? Não, gente. Quem faz prótese aqui é o Dr. Maurício Castelo, o Dr. Nath Biavo. Então, fazer uma moldagem. Você vai fazer uma moldagem para esse paciente, né? Para orto. Você vai fazer uma moldagem para uma prótese, para implante e tudo mais, né? E aí o paciente está ali tendo náusea, o paciente não consegue. Às vezes o paciente já quase vomita ali, que ele não consegue fazer aquilo. Tem inúmeros pacientes que têm náusea. E aí? Você tem um antiemético dentro do seu consultório? Você dá para o seu paciente já resolver isso? Não? Pois é. Esse é o quarto item aqui da nossa lista, tá? Esse é um quarto item que é a sua caixa de medicamentos, ó. Essa é a minha caixinha de medicamentos, ó. Inclusive, eu tirei alguns medicamentos daqui. Aqui ficavam os meus medicamentos sedativos, mas eu aumentei o número de medicamentos sedativos no consultório. Eu precisei de uma outra caixa. Mas tá aqui, tá? Ó. O que tem aqui, Pamela? Doc, isso aqui tem tudo que eu preciso. Eu tenho um antimético aqui. Eu tenho um Isordil. Eu tenho um AS. Eu tenho um medicamento hemostático. Eu tenho antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, corticoide. Tá aqui. Eu posso, em vez de eu prescrever para o meu paciente e ele lá na farmácia comprar, para aí eu executar o tratamento odontológico, eu posso ter isso dentro do consultório. Super! E ó, quem tá aqui no canal do YouTube, a hora que você sair dessa live, tem uma live minha completa falando sobre medicamentos para você ter na sua caixa de medicamentos aí do consultório, tá? Quais são os medicamentos que você precisa ter, que vai mega te ajudar, mega de todo santo dia. Todo santo dia. Então, poxa, mesmo que você não trate pacientes com atrações sistêmicas, é muito mais inteligente no seu pré-operatório, ali, antes de você iniciar o seu procedimento, você já fazer o analgésico, já fazer o anti-inflamatório, o corticoide, já faz, tá ali. Né? Um conforto para o seu paciente, resolutividade. Ainda mais se você tem uma situação de uma profilaxia antibiótica para um paciente que é indicado. Você vai esperar o paciente com dor ir lá comprar na farmácia para ir você iniciar o tratamento? Sendo que você pode trazer esse conforto para o seu paciente, né? Ou você tem uma situação de atender um paciente asmático, né? Então, ó, aqui o meu broncodilatador. Tá aqui meu broncodilatador. Nem considero mais uma situação de paciente, meu Isordil, né? Um paciente que é tendo angina pectoris, tá aqui meu Isordil. Uma situação de emergência ali, né? Situação de emergência médica, você tá com os seus medicamentos certinho, bonitinho aí contigo. Pô, mas eu trabalho no SUS. Eu trabalho no SUS, não consigo ter. Consegue. Eu já trabalhei no SUS, eu já tive. Tá? Eu já trabalhei no SUS, eu já tive. Ai, pô, mas aí a vigilância sanitária veio aqui e falou que eu não posso ter medicamento no consultório. Ok, então quer dizer que ele vai ter que levar todos os seus anestésicos, né? Então você pega aqui os seus anestésicos,
Fala assim, ok, então pode levar, tá aqui meus anestésicos, leva meus anestésicos, porque isso aqui é um medicamento, certo? Otosporina é um medicamento, formocresol é um medicamento, tem vários medicamentos. Agente clareador aqui também é uma substância medicamentosa, certo? Então você vai ter que levar tudo isso, porque não faz o menor sentido, né? Eu sei porque vocês me falam isso, vocês já me mandaram, meus alunos falam isso para mim, eu tentei ter, mas a vigilância foi lá no consultório e falou que eu não posso ter medicamento dentro do consultório. Gente, eu tenho analgésico para mim, para as pessoas que trabalham aqui comigo, né? Você tem um medicamento, tipo, tem nada a ver, a gente não vai despender esse medicamento. Ainda mais no SUS, você não pode fornecer medicamento para o paciente, mas é para uso único, é uso para o seu procedimento, ali, durante o atendimento, certo? Pô, se for, e medicamento sedativo? Se for assim, a gente não pode sedar o paciente no consultório, né? Não pode ter nenhum medicamento, não faz o menor sentido, tá? Então, isso não tem embasamento, se vigilância sanitária, ou enfim, geralmente é a vigilância, né, que vem encher o saco da gente para coisas necessárias, tá? E eu falo aqui de forma sincera, porque não tem uma unanimidade, cada agente da vigilância que vem fala uma coisa diferente, e eu respeito é um serviço importante, a gente precisa ter vigilância sanitária, é isso que garante que os ambientes que a gente frequenta têm um mínimo de salubridade, um mínimo de higiene e biossegurança. É super necessário, tá, Docs? Mas tem algumas coisas que, tipo, não faz sentido, sabe? Então não tem sentido. Não vocês peçam, olha, eu quero uma legislação que me mostre que eu não posso ter um medicamento dentro do consultório. Porque se eu realmente não posso, eu não poderia nem ter anestésico, nem otosporina, nem formocresol, nem nada do que a gente tem aqui, né? Se eu abrir minha gaveta aqui, tem um monte de medicamento aqui, várias coisas. E aí, né? Tá bom? Então, é importante a gente ter esse posicionamento firme, porque não tem o menor sentido esse tipo de coisa. Só que é mão na roda. E ó, antes de eu tirar a dúvida de vocês aqui, tem uma última coisa que não é um medicamento, inclusive vocês já deram uma dica aqui, tem uma galera que soprou aqui, ai, Pamela, isso é importante. Com certeza é importante. Durante alguns anos eu não consegui ter, porque é caro ter isso no consultório, isso eu vou dizer para vocês, é caro, tá? Mas assim que você tiver condição, tenha, vai te ajudar demais. Na verdade, assim, para mim, Pamela, eu nunca precisei usar. É um tipo de coisa que eu tenho, que eu sei que é importante, em situação de urgência é essencial, mas eu nunca precisei usar. Olha que louco, né? Eu uso a mais agora porque eu faço sedação com óxido nitroso. Mas tenha, assim que você puder, tenha no seu consultório oxigênio. Oxigênio, Docs, em especial se você faz sedação dentro do consultório, em especial se você trata pacientes com atrações sistêmicas. O oxigênio, ele vai ser indicado em praticamente todos os tipos de intercorrência médica que a gente pode ter. Né? Então, o paciente, ainda mais que você está ali, né? Você está monitorando, ó, você está aqui monitorando o teu paciente, né? Olha que legal. Então, se você puder ter, tenha, vale a pena a gente ter oxigênio, em especial se a gente atende paciente mais instável, e ainda mais se você faz sedação. Se você faz sedação, você pretende fazer sedação no seu consultório, tem o oxigênio. Só que eu coloquei aqui um adendo, tá? É um quinto, não é um medicamento, é uma substância, né? É um quinto, é um bônus aqui, um extra para vocês, que eu não vou dizer que é obrigatório, porque eu sei que é caro, eu sei que nem sempre a gente consegue ter, mas, ó, é top, hein? É muito importante a gente ter, mesmo que você nunca use, não é para você usar. Como eu falei para vocês, gente, eu só uso para sedação com óxido nitroso. Não lembro da última vez, não teve uma última vez. A última vez que eu usei foi para óxido nitroso. Eu nunca precisei usar oxigênio, mas está aqui, está no consultório. A gente nunca sabe quando uma intercorrência vai acontecer, Docs. A gente nunca sabe, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Inclusive, esse é um mantra, né? O mantra que eu sempre falo aqui. Quando a gente se prepara para uma intercorrência, ela deixa de existir. Fechou? Vamos lá, dúvidas aí para vocês. Vamos tirar as dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida. Larissa Cartacho. Qual o período de uso do aferidor que precisa calibrar? Larissa, boa pergunta. O aferidor digital, esse daqui, você vai ter que dar uma olhada no manual. O manual sempre, cada manual do equipamento vai te dar a recomendação. Inclusive, eu sugiro vocês terem equipamentos que são fabricados no Brasil, que a gente tem a fabricação brasileira. Por quê? Se você comprar por exemplo, eu comprei no AliExpress, né, de uma marca importada, às vezes você não tem assistência técnica. Isso é importante pra gente. Então, cada equipamento você vai encontrar isso no manual, tá, Larissa? Mas a dica que eu te dou, assim, se você notar que tá muito esquisito, que ele tá demorando para ferir, que ele tá dando erro,
confere pilha, tá? Esses equipamentos, eles usam pilha, ó, 4 pilha AA. Então, só cuidado com isso, tem que ser pilha nova, né? Tem que ser ou pilha recarregável e tal. Então, só fica de olho se a pilha já não tá mais pra lá do que pra cá. Então, esse daqui tá funcionando sozinho. Não, querido, não funciona ainda, fica na boa. Tá? Então, essa calibração, tá bom, Larissa? Ela acontece conforme o manual do equipamento que você comprar e prefira, né, um equipamento que seja fabricado no Brasil para você conseguir essa manutenção. Sinceramente, esse daqui, ele tem pouco tempo que eu comprei. Eu vou ter que até olhar isso no manual, inclusive, Docs, para a gente fazer a calibração, tá? Mas o que eu sempre olho é bateria, né, pilha, inclusive do oxímetro, tá? O oxímetro, ele usa uma pilha é uma pilha palito. Esse daqui é uma pilha palito, ó, bem pequenininha, aquela AAA, triplo A, né? Então, esse equipamento aqui, a pilha dele vai rapidão. Então, sempre fique de olho na pilha. Se ele tá muito lento, não tá lento, tá dando erro, vê se não é pilha, tá, Docs? Pode ser isso que esteja acontecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Eu já vou olhar para a galera do Instagram aqui, tá, gente? A Suelen Torres. Pamela, tem uma dúvida em relação ao midazolam. Nós, cirurgião dentistas, conseguimos comprar sem receita? Suelen, a gente consegue comprar de fornecedor. Se você tem um contato com um fornecedor de laboratório, fornecedor farmacêutico, tá? De empresa farmacêutica, de laboratório, você consegue comprar e eles encaminharem para o teu consultório, tá? Mas a receita é bem prática, né? Então, uma vez que você fez a receituário azul, você consegue comprar de boa, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui dúvida de vocês. Laura Vieitas, o aparelho de aferição de pressão pode ser o digital? A Laura chegou atrasada para a minha live. Olha, eu dando uma de professora chata aqui, né? Laura, sim, tá? A minha recomendação quando você for comprar é que tem aqui, ó, tem um certificado do Inmetro de segurança, que quer dizer que esse equipamento foi testado, né? Então ele tem assim, a dica que eu dou para vocês comprarem, vocês têm várias marcas legais. E você pode comprar digital, gente. Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, recomenda, coloca lá como o protocolo para diagnóstico do paciente hipertenso, o uso de aferidor digital, tá bom? Eles são tão bons hoje em dia do que o esfigmo. Gente, eu não uso, eu não tenho esfigmo no consultório, não tenho esfigmo esteto. Eu tenho aferidor de pressão digital. Se eu vejo que ele tá meio doidinho ali, aí eu troco a pilha. Tá? Mas ele funciona perfeitamente, sem medo de vocês serem felizes, tá? E aí, galera, ó, fez sentido? Se essa live foi importante, se essa live te ajudou hoje, bem clínico hoje, né? Bem aqui no consultório, na baguncinha do consultório, galera. Ó, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, ó. Na baguncinha do consultório aqui, bem clínica a nossa live, mas muito importante. Eu gostaria muito, de anos atrás, ter tido alguém que me falasse isso. Ter tido alguém que me trouxesse essa informação com tanta clareza e que mostrasse realmente a importância de monitorar o paciente, da gente conferir a avaliação. E, Docs, é protocolo aqui no consultório. Todo paciente novo, eu avalio esses 3 parâmetros. Na verdade, 4, né? Pressão arterial, glicemia, frequência cardíaca e saturação. E, na verdade, tem um bônus agora, né? Um segundo bônus para vocês, que é a temperatura. Desde que a gente começou com o Covid, a gente tem um termômetro aqui no consultório também, tá? Acabei não falando dele, mas ele também é importante, né? Não só por causa do Covid, mas para a gente identificar o paciente com febre, com infecção, em estado mais grave, né? Certo, Docs? Então, assim, esses são equipamentos fáceis, não é caro, Docs. Com menos, sei lá, com R$400, R$450, você consegue comprar todos os equipamentos. Talvez um pouquinho mais, 500, né? 500 e pouquinho. Mas, assim, você compra parcela, né? Parcela lá no Mercado Livre, na Amazon. Mas tenha isso vai fazer diferença para você. Não pega esse conhecimento e só, ai, que legal, beleza. E aí você não implementa. Então, usa isso. Você vai se sentir mais seguro, vai ter clareza do seu atendimento. E, ó, o que eu deixei aqui por último, né, para vocês. Qual é o efeito colateral? Tem um efeito colateral sério. Um efeito colateral extremamente importante, real, que eu vivencio, inclusive, de você conferir os sinais vitais, monitorar o seu paciente. Tem um efeito colateral bem importante. O teu paciente vai pirar. A autoridade que ele vai ver em você, o valor que ele vai ver no seu atendimento, vocês depois vão me mandar. Inclusive, essa semana eu recebi um comentário
num post meu de um colega dizendo: Pamela, olha, eu assisti seus vídeos no YouTube, participei da sua... De vez em quando eu faço algumas maratonas, faço algumas imersões gratuitas, que eu aprofundo mais do conteúdo em relação a pacientes com atrações sistêmicas, né? E ele falou assim: Pamela, eu fiz sua maratona, eu sempre assisto seus conteúdos, e hoje eu atendi um paciente com insuficiência cardíaca grave, anestesiei, fiz procedimento, e deu tudo certo. E assim, o paciente, ele ficou extremamente feliz. Ele fechou o tratamento odontológico comigo, todas as outras coisas. Ele veio para fazer uma coisa e ele conseguiu, a partir daí, mostrar o valor. Doc, o nosso valor não está na cadeira odontológica boladona, não está no consultório bonito, não está no jalequinho novo. O nosso valor está em a gente oferecer algo que ninguém oferece. A gente realmente avaliar o nosso paciente de uma outra forma. É uma coisa simples, né? Super simples, mas vocês vão ter esse efeito colateral. O efeito colateral de um paciente falar: caraca, ninguém nunca me atendeu assim. Gente, eu ouço isso tanto. Esses tempos atrás eu ouvi de uma paciente: nossa, doutora, a senhora conferiu, a senhora fez quase uma consulta médica comigo, né? Nem o médico, uma vez que eu fui no médico, nem o médico aferiu minha pressão, nem nada. E os pacientes ficam assim, tipo, se afere, falam: doutora, e aí, tá bom, né? Tá tudo bem? Tipo, ele já se preocupa, ele vê que você não tá ali só para mostrar para ele, fazer um orçamento, abrir a boca dele, ver o que ele precisa, o número de restauração, de extração, de implante e passar um orçamento. Não, ele tá vendo que você tá se importando realmente com a saúde dele, que você se preocupa. Sem falar, se eu for entrar aqui, Docs, ainda fundo, é outra live, sem falar na íntima relação das doenças orais com instabilidade dos quadros de saúde do paciente, com hiperglicemia, tá? Com o paciente que tem maior risco de doença cardiovascular, sem falar isso, né? Então, olha-se mais um motivo para a gente olhar, olhar o nosso paciente, não só dente. Não fala isso da boca para fora, sabe? Ai, porque o dente não, o dente é conectado à boca. Beleza, mas então leva esse ao pé da letra para o seu paciente. Coloca isso na tua rotina, no teu diálogo com o paciente, na sua avaliação inicial, porque isso é o que te separa de um dentista comum. É isso que te faz um dentista que resolve, que te traz real diferenciação. Não é o dou-te-gosto do seu consultório, Docs, não é o dou-te-gosto do seu consultório. É você ter uma abordagem diferente, é você mostrar que se importa com a saúde do seu paciente, que você é diferente, que você não está ali só para ver dente realmente, tá? Você é um profissional de saúde antes de ser um dentista. Certo? Lívia, tem vários locais que você pode comprar esse equipamento, tá? Você pode comprar em farmácia da tua cidade, você encontra na Amazon, nas Americanas, na Mercado Livre, tá? Isso é simples de você comprar todos eles juntos. Você vai encontrar aí, tá? Fechou? Toda terça, toda quinta-feira tem uma live aqui. Se essa live foi importante para você, manda aqui para mim. Cabecinhas explodindo. Eu quero cabecinhas explodindo. Se eu realmente te ajudei com essa live. A Serena falou assim: tem paciente que fala: nunca verificaram minha pressão em consultório odontológico. Ele fica super surpreso. Essa live disse tudo, parabéns. Aí, ó, tá aí a Serena trazendo exemplo para você. Então, ó, pega esse conhecimento, pelo amor. Pega esse conhecimento e usa em favor de vocês. Não fica acumulando conhecimento na cabeça, não sejam mentes obesas. Tudo que a gente aprende, a gente tem que implementar, tá? E eu tô trazendo esse conhecimento de graça aqui para vocês. E eu faço com alegria para ajudar vocês de verdade, tá bom? Não para ficar enchendo linguiça aqui não, gente, isso vai ajudar vocês, tá? Vai trazer para vocês, o paciente de vocês vai olhar vocês contra os olhos. Essa é a grande questão, tá? Docs, próximas lives aí eu trago mais dúvidas para vocês, tiro mais dúvidas, tá bom? Beijo enorme.